A palavra startup está na moda, tanto no mundo empresarial quanto nas conversas do dia a dia. E mesmo que você desconheça esse termo, certamente já utilizou os serviços de uma empresa que é ou foi uma dessas. Corporações como Google, Facebook, Waze, Nubank e Uber são alguns exemplos de empresas que surgiram como startups, que geralmente são caracterizadas por apresentarem alguma ideia inovadora. E na medida que empresas ganharam importância, governos de vários países passaram a adotar medidas para incentivar o surgimento e crescimento de startups. Porém, existe um país que, apesar de ser inovador, possuir grandes empresas e ser uma das maiores economias do mundo, não consegue criar novas empresas. Quais são os motivos? E será que a falta de empreendedores pode ameaçar o futuro econômico do país? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o Japão e a falta de empreendedores no país. E se você se interessa por assuntos militares, com certeza vai gostar do nosso canal Conhecimento Militar. Quando o assunto é tradição, poucos países costumam ser tão lembrados como o Japão. O país é berço de uma cultura milenar, que conserva diversas tradições, e isso se aplica também ao mundo empresarial, pois algumas das empresas mais antigas e duradouras do mundo estão no país do sol nascente. Dá uma olhada. A construtora Kongogumi funcionou por mais de 1.400 anos, sendo administrada pela mesma família por 40 gerações. A empresa, que foi fundada no ano de 578, é uma construtora especializada em templos budistas. Depois de tanto tempo funcionando de maneira totalmente independente, a empresa passou por dificuldades e foi adquirida por outra construtora em 2006. E além desse caso, existem outras empresas milenares no país e que seguem sendo controladas pelos herdeiros de seus fundadores. Mais tradicional, impossível. E até mesmo nas empresas um pouco mais novas, se é que podemos chamar assim, o Japão mantém a tradição. Segundo um estudo publicado em 2017, no país existem mais de 30 mil empresas, com mais de 100 anos de funcionamento. Mas no mundo dos negócios é preciso olhar sempre para frente, e nesse ponto o Japão pode ter sérios problemas, pois existem vários fatores que impedem o surgimento de novas empresas no país, principalmente daquelas que são ligadas à inovação. Curiosamente, um dos fatores mais marcantes do país pode ser um dos responsáveis pela falta de novas empresas. Sabe que fator é esse? Bem, se você pensou na cultura, acertou em cheio. A tão tradicional cultura japonesa, que já mencionamos, é baseada no segmento de regras, tradições e costumes, o que desencoraja atitudes arriscadas e inexploradas. E se levarmos em conta que um empreendedor muitas vezes é movido pelo inconformismo e até mesmo pela rebeldia, veremos que a cultura japonesa é exatamente o oposto a isso. Culturalmente, os japoneses são acostumados a seguir regras rígidas e a pensar primeiro no coletivo. Comportamentos que podemos considerar o oposto à cultura do país, que é o símbolo do empreendedorismo e terra natal das maiores startups. Nos Estados Unidos, a cultura individualista incentiva a tomada de risco com a finalidade de obter benefícios pessoais e se destacar dos demais. E claro que em um país tão conservador, as características sociais também afetam o lado empreendedor da população. Por lá, ao contrário de quase todos os países do mundo, o título de empresário não provoca espanto ou admiração. O incentivo para que as pessoas empreendam é praticamente inexistente, sendo que geralmente os pais incentivam seus filhos a lutarem por uma vaga nas melhores universidades públicas, para depois iniciar uma carreira estável em algum dos grandes conglomerados como Mitsui ou Mitsubishi. Outro ponto importante é a intolerância ao fracasso, uma característica típica da sociedade japonesa, que compromete o surgimento das startups ou mesmo empresas em setores mais tradicionais. Para cada negócio de sucesso que conhecemos, existe uma infinidade de tentativas fracassadas, e em um país onde o fracasso pode comprometer todo o futuro profissional e ser motivo de vergonha perante a família e a sociedade, é normal que o caminho mais escolhido seja sempre o da segurança, que oferece um emprego em uma empresa tradicional. Talvez rigidez e disciplina sejam duas palavras que definem bem o Japão,
E o mesmo podemos dizer de seu sistema educativo. Com um sistema que leva os estudantes a atingirem níveis excelentes em matemática, a educação japonesa também é conhecida por exigir um nível de esforço e concentração dos estudantes que poderiam parecer castigo em outros países. O problema é que, assim como as questões culturais, esse sistema deixa pouca margem para o individualismo e para o surgimento de criatividade e originalidade, mais duas características fundamentais para empreendedores. Ainda falando em educação, outra barreira é o baixo número de japoneses que se aventuram a estudar no exterior. Apenas 2% dos alunos matriculados nas universidades americanas são japoneses, número muito menor do que estudantes de países como Coreia do Sul, Brasil e Arábia Saudita. E esse intercâmbio, tanto intelectual quanto cultural, pode ser fundamental no surgimento de empresas, principalmente aquelas inovadoras. Mas se você pensa que são apenas os fatores culturais, sociais e educativos que dificultam o surgimento de empresários no Japão, saiba que as condições de negócio no país também não ajudam em nada. Segundo o relatório da empresa CB Insights, publicado este ano de 2022, existem no mundo 1.178 unicórnios. Calma, se você nunca ouviu esse termo, fica tranquilo. Unicórnio é como são chamadas as startups avaliadas em mais de $1 bilhão. E segundo o estudo, apenas 6 dessas empresas são nipônicas. Levando em conta o tamanho da economia japonesa e comparando com outros países semelhantes, o natural seria existir pelo menos 10 vezes essa quantidade. E esse baixo número pode ser atribuído também à falta de um elemento essencial para o surgimento de qualquer empresa: o acesso a recursos financeiros. Por melhor que seja uma ideia, para tirar ela do papel, geralmente é preciso muito dinheiro. E são poucos investidores dispostos a investir seu dinheiro em uma ideia que, por mais brilhante que seja, ainda precise ser desenvolvida e testada. Por isso, para fomentar a criação de startups, é necessário que existam fundos de investimento de capital de risco e investidores anjos, que são empresas ou investidores individuais dispostos a investir em ideias e esperar que a empresa tenha bons resultados para recuperar seu dinheiro. Essa é a base do investimento de risco e também a principal razão de existirem tantas startups nos Estados Unidos. O primeiro fundo de capital de risco americano surgiu em 1946 e de lá para cá o mercado se consolidou, ultrapassando a cifra de $100 bilhões, enquanto no Japão ainda é um tímido mercado de apenas 4 bilhões. Bem desmotivador, concorda? Mas existem ainda outros empecilhos para o empreendedorismo japonês deslanchar. Caso um japonês decida romper a bolha e criar uma empresa, ainda vai precisar vencer uma legislação que desfavorece o empresário e uma burocracia que é incompatível com o tamanho de sua economia. E mais, o suposto empreendedor ainda terá dificuldades em conseguir trabalhadores qualificados para levar adiante o projeto. Isso porque, como já vimos, a sociedade empurra os profissionais para o trabalho em grandes companhias, onde a estabilidade e a segurança atendem melhor aos anseios da população japonesa. Agora já podemos entender por que existem tão poucas startups no país do sol nascente, principalmente se comparado com outras economias consideradas berços desse tipo de empresas, como Estados Unidos ou Israel. Curiosamente, a cultura e os valores do Japão, que foram extremamente importantes em diversos momentos, como na recuperação do país após a Segunda Guerra, podem ameaçar o futuro do país, que, se quiser estar na mesma altura de outras grandes economias, vai precisar promover mudanças tanto na economia quanto nos costumes. Algumas mudanças recentes na lei de imigração, o que permitiu o aumento do número de trabalhadores imigrantes, podem ser encaradas como um sinal de tentativas de reverter esse quadro, pois quando o país se abre a outras culturas, permite o surgimento de uma nova sociedade. E agora, como sempre, é com você. Você acredita que o Japão vai mudar e permitir o surgimento de novas empresas? Ou será que a tradição vai prevalecer e o país vai continuar se apoiando nas empresas que já existem por mais alguns séculos? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!